Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo aqui da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Eu sou o Reverendo Jonatas, pastor da igreja, e quero te convidar hoje para estudar o quinto mandamento na sequência de mandamentos que temos estudado. Espero que você esteja pronto. Bora lá! É isso aí. Hoje é o dia de estudarmos o primeiro mandamento de uma sequência dos 6, obviamente os 6 últimos, mas agora falaremos dos mandamentos referentes ao nosso relacionamento com o próximo, decorrente do nosso relacionamento que já temos com Deus. O quinto mandamento diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Creio que algumas coisas inicialmente são dignas de nota aqui. Esses mandamentos, que agora se voltam para a nossa obrigação indireta para com Deus, que obviamente indica uma obrigação mais direta com o nosso próximo, também é conhecido como o primeiro mandamento com promessa. Mas, antes de destacar a promessa, é importante destacar que este mandamento tem uma preocupação maior com os filhos. Conquanto a nossa abordagem vai buscar um equilíbrio na exposição, lembre-se de que, quanto à obediência a esse mandamento, os comentaristas são unânimes no reconhecimento de que estamos falando do papel dos filhos, ainda que normalmente se fale também do papel dos governantes. Olha, nós não vamos aqui por caráter devocional, uma vez que esses estudos apenas querem trazer o cerne do mandamento e apresentá-los. Eu não vou tratar aqui de elementos, digamos assim, mais genéricos, como, por exemplo, o papel dos pais e o papel dos governantes. Uma vez que esse mandamento está voltado para os filhos, o meu foco será mormente voltado para aquilo que nós precisamos entender e fazer para obedecer esse mandamento. E neste processo, eu quero chamar a sua atenção inicialmente para o que diz o Catecismo de Heidelberg. O que Deus exige no quinto mandamento: que eu demonstre toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente à sua boa instrução e disciplina e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. Às vezes a gente esquece que o papel dos pais na nossa vida é representar a pessoa, a dignidade, a honra e a autoridade de Deus sobre a nossa vida. E com isso, por causa disso e sob este peso, acho que a nossa primeira desculpa é tentar se perguntar o que realmente significa honrar o pai e a mãe. E em muitos malabarismos exegéticos e hermenêuticos, tem gente dizendo por aí que honrar pai e mãe não significa obedecer. Pois eu lamento dizer que significa sim. Nós temos que, em primeiro lugar, obedecer. Acho que alguns de vocês já devem ter tido essa experiência quando pequenos. Eu, pelo menos, tive, de ouvir dos meus pais que o alfabeto do crente começa diferente. Minha mãe dizia que o alfabeto cristão não começa com ABC, mas com obedecer. Pois é, a questão hoje em dia que se suscita é: até que ponto, então, nós temos que obedecer os nossos pais? E o ponto aqui é que esse realmente não é o ponto ou a questão do mandamento. Nós estamos fazendo pontuações e querendo saber coisas porque, no fundo, nós estamos buscando maneiras de desobedecer este mandamento. Mas quando a gente recorre, por exemplo, ao Novo Testamento, nós observamos que Paulo diz lá em Efésios 6:1 que os filhos devem obedecer os seus pais no Senhor, porque isto é justo. O que é justo? Justo é algo que é esperado. Ele não coloca condições para que os filhos obedeçam seus pais.
a não ser que o que os pais peçam seja contrário à lei de Deus. Pais não podem, e nem, na verdade, nenhuma autoridade humana pode pedir que um cristão desobedeça o Senhor. Quando o rei Nabucodonosor exigiu adoração, os 3 amigos de Daniel permaneceram em pé porque sabiam que nenhum homem tem autoridade para exigir de nós que desobedeçamos o Senhor. O problema é que todo o resto que não possa ser apontado diretamente como pecado nas Escrituras é alvo da nossa obediência em relação aos nossos pais. Nossos pais, de vez em quando, têm algumas idiosincrasias que, como a palavra diz, são muito particulares e pedem de nós coisas que às vezes a gente não concorda. Outras nos parecem desnecessárias e outras ainda reverberam crenças e práticas da época deles e que não encontram parâmetros na realidade, ou pelo menos na maneira como nós enxergamos isso. E a questão que fica é, nesses casos, precisamos obedecer os nossos pais? E a resposta é sim, precisamos sim. É justo, é algo esperado ao não colocar condições para que os filhos obedeçam seus pais, a não ser que esse pedido seja pecaminoso. O que Paulo coloca é que a reação esperada de um filho em relação ao seu pai é obediência. Agora, como nós sabemos, as leis devem ser interpretadas com base em um princípio hermenêutico. Primeiro, tudo aquilo que a lei manda, o oposto é proibido. Então, obviamente, desobedecer os seus pais, desonrar os seus pais, não cuidar deles, não honrá-los, não amá-los, não prestar fidelidade. E tudo isso é absolutamente proibido. Uma outra questão que se coloca é que quando a gente pensa em obedecer mandamentos, nós também pensamos naquilo que esses mandamentos representam e extrapolamos os seus limites, no sentido de que eles falam de maneira nuclear, ou seja, de um núcleo a partir do qual luz possa ser irradiado. Quem sabe, se eu pegar o comentário que o autor do Catecismo de Heidelberg fez, isso elucide um pouco a questão que eu estou tentando pontuar aqui. O propósito ou o fim desse mandamento é a preservação da ordem civil, a qual Deus fixou em obrigações mútuas entre inferiores e seus superiores. Superiores são todos aqueles sobre os quais Deus colocou outros para o propósito de governar sobre eles e defendê-los. Inferiores são aqueles que Deus colocou sob outros, para que possam ser governados e defendidos por eles. Zacarias Ursinos também diz que um superior inclui pai, tutor, guardião, mestre, professor e ministros do Evangelho, bem como os oficiais, locais, municipais, estaduais e federais e os idosos na sociedade em geral. Pois é, os idosos também estão no grupo daqueles que devem ser honrados como os nossos superiores. Particularmente, eu prefiro uma abordagem mais triádica, como a que a gente vê no Catecismo Maior de Westminster. Repare, quando ele fala sobre aquilo que significa a expressão pai e mãe no quinto mandamento, as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, são colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Pois é, esta expansão do uso e do termo pai e mãe que o Catecismo de Westminster coloca fornece uma estrutura mais interessante na qual nós vamos chegar agora. O problema é que a gente já encontra dificuldade num primeiro momento justamente porque vivemos já há muito tempo uma cultura na qual não queremos nem ser, nem ter autoridade. Lutamos tanto
para que ninguém governe sobre nós, porque queremos ser donos do nosso próprio destino e nariz, que esquecemos o mandamento e aquilo que ele ensina. Uma nota que o pastor americano Michael Horton coloca quando explora esse texto das Escrituras em seu livro A Lei Perfeita, a Lei da Perfeita Liberdade, é muito interessante para nós neste momento. Ele diz que se não temos linhas claras de autoridade às quais nos submeter, haverá anarquia, e se há anarquia, a tirania logo nos alcançará. Ao mesmo tempo, a autoridade deve ser temperada pela obrigação de servir e defender que os governantes têm. E, bom, eu acho que você já consegue perceber o tom equilibrado e as ressalvas cuidadosas que tanto alguns teólogos quanto os símbolos de fé têm ao abordar esse tema, colocando o papel do governante para que a gente se tranquilize no que tange obedecer às autoridades. Mas o problema acaba estando em outro lugar, no coração. Porque nós abrigamos uma visão pecaminosa, mundana, existencialista de liberdade, sob a qual nós queremos ser os detentores e os governantes de absolutamente tudo. Somos os donos do nosso destino, fazemos aquilo que somos, né? Muito obrigado, Jean-Paul Sartre, mas porque afinal de contas foi ele que ensinou essa mentira e por aí vai. Mas isso também significa que nós não queremos ser a autoridade. Queremos ser iguais em níveis absolutos. Não queremos hierarquia. Isso incomoda. As pessoas lutam para que não hajam autoridades ou para que todos sejam autoridades, porque se todos formos, ninguém será. E apesar de reconhecermos que os extremos são ambos danosos, tanto a anarquia quanto a tirania, porque em ambos os casos há uma absolutização em algum aspecto, como apontou Michael Horton, um ignora a outra ponta e desequilibra a balança, a proposta de Westminster me chama a atenção porque fornece uma tríade, a tríade dos superiores, inferiores e iguais. Não, o equilíbrio não é encontrado em uma balança cósmica na qual os dois pratos nessa balança têm o mesmo peso. O equilíbrio é encontrado numa tríade fornecida pelas Escrituras, captada muito bem pelo Catecismo Maior de Westminster. Agora, eu não sei você, mas quando eu vejo tríades, eu particularmente vibro. E eu acho que você tem que buscar nessas tríades aí uma estrutura importante para você carregar, tá? Bom, olha só para Efésios 6, 1 a 5 novamente. Repare algumas coisas antes da gente se despedir deste mandamento. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, comentário do apóstolo Paulo, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É fato que o mandamento carrega uma promessa de vida longa, mas há dois elementos que precisam ser destacados aqui. A promessa de vida longa não significa uma promessa, digamos assim, inequívoca, não é? Isso é claro, é na justa medida em que nós observamos aquilo que os nossos pais falam, e é claro, isso também não nos isenta de acidentes ou qualquer outro problema que a gente vem enfrentar na vida, como se fosse uma espécie de garantia. Olha, honrei meu pai e minha mãe, e por isso estou reivindicando aqui meu direito aos 120 anos de vida. Bom, eu acho que a gente precisa entender algumas coisas aqui. Primeiro, todos nós já quebramos esse mandamento e quebraremos ao longo da vida. A lei não está aqui para indicar para você como é que as coisas devem ser feitas, para você obter o que quer ou para agradar a Deus. A lei está para revelar o caráter do Senhor. A lei está para dizer aonde que a gente erra e
em que circunstâncias nós necessitamos do Redentor. Então, não, o objetivo da lei não é fazer você viver ad eternum, até porque você já quebrou esse mandamento. O ponto aqui é demonstrar aonde nós precisamos do Redentor, porque ao colocar pai e mãe como representantes de Deus, nós deveríamos estar sendo treinados, eu estou usando o gerundismo aqui de propósito, mas ao longo da vida, em um constante treinamento para nos submeter ao senhorio e soberania do Senhor. A gente treina obediência a Deus obedecendo os pais. E a gente percebe a gravidade da desobediência a Deus observando as sanções, punições e disciplina que os nossos pais impõem sobre nós quando nós os desobedecemos. Esse relacionamento, que deveria ser entendido como um relacionamento teorreferente, está iniciando na segunda tábua uma referência divina, como na primeira tábua está o primeiro mandamento. Se o Senhor é o nosso Deus acima de todas as coisas e deve ser adorado e percebido como tal, os nossos pais são a autoridade máxima sobre a nossa vida e devem ser percebidos como tais. Eu pastoreei um senhor dos idos das antigas, como ele dizia, né? E reclamava muito ele sobre a mudança do eixo de responsabilidade / autoridade que as escolas tiveram ao longo do tempo. Ele me dizia que uma das cenas que ele se lembrava da infância é que a mãe dele colocava ele na porta da escola e dizia para a professora: da porta para dentro é seu filho, faça como bem lhe aprouver. Da porta para fora é meu filho, eu faço como eu quero. Parece bonito, mas não é legal não. As autoridades sobre a vida de uma criança ou sobre uma pessoa são os seus pais. Deus os colocou ali numa relação de amor e autoridade, porque Ele quer ser percebido como um pai e uma mãe. Esqueça aqui toda essa questão identitária de sexo, pai, mãe, masculino e feminino. A ideia é que o relacionamento dos filhos com os seus pais espelha o relacionamento da igreja com o seu Pai Celeste. Esse relacionamento de ordem, submissão, obediência, amor, cuidado e proteção que nós extrapolamos para as autoridades civis é experimentado em primeiro lugar e somos treinados para o exercício deste relacionamento na sociedade na medida em que nós percebemos esse relacionamento em casa. E essa é a razão pela qual a sociedade hoje se sente tão perdida, porque não encontra esse relacionamento dentro de casa. A destruição dos lares, crianças sendo criadas com apenas um dos cônjuges, cônjuges irresponsáveis, pai e mãe sem amor e outras anomalias típicas do pecado fazem com que o mundo experimente uma sensação de desapego, solidão e desespero que não deveria ser assim. Os pais deveriam espelhar a Deus para os seus filhos, para que quando eles ouvissem que Deus é o nosso Pai na igreja, eles já tivessem uma relação e pudessem identificar em Deus de uma forma que eles compreendessem essa linguagem, mas o que o pecado trouxe e toda a desgraça que o acompanhou foi a quebra dessa continuidade lógica que impede a gente de ver a coisa como ela deveria ser. Mas há um problema ainda pior, com a perda dessa, ou seja, que poderia ser pior do que isso, mas com a perda dessa referência, nossa sociedade elegeu outra referência em seu lugar. E é por isso que nós estamos perdendo a promessa. Como é que a gente fez isso? Seguinte, nós elegemos a juventude como o padrão e o parâmetro da nossa sociedade. Nós vivemos em uma sociedade imagética. A imagem fala mais do que tudo, mas assim, absolutamente tudo. E nossa sociedade coloca um prêmio sobre a juventude, provavelmente nem tanto pela eficiência e pelo compromisso com o trabalho pesado, porque as gerações anteriores parecem ter investido mais nesse departamento quanto pela imagem. Pois é,
nós temos hoje uma inversão perigosíssima, tá? Os jovens inexperientes, porém fortes e bonitos, acabam se tornando o parâmetro na nossa sociedade. Antigamente, os mais velhos queriam envelhecer para se assentar no lugar da autoridade e legar, dar para a próxima geração sabedoria, experiência e cuidado. Mas, ao eleger a juventude como parâmetro, ao invés da velhice, nós estamos invertendo um padrão que o Senhor quer ver no seu mundo, porque isso, de alguma forma, espelha o Criador. O ancião de dias, como diz as Escrituras, se refere a Deus. Ou seja, ele não se coloca como o jovem invencível. Pelo contrário, os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Bom, essa inversão tem várias outras consequências. Em muitos casos, os idosos estão desejosos de assumir um novo papel, abandonando o ofício de sábios, apostando numa postura, digamos assim, mais moderna, e a sociedade recebe isso de bom grado. As pessoas não querem mais envelhecer, querem se manter jovens para sempre. Veja, não estou defendendo a feiura nem a velhice pela velhice, mas entenda, no final das contas, querer permanecer jovem, em muitos casos, também significa permanecer imaturo. E em uma sociedade imagética, isso tem o seu preço, vale mais a beleza do que a eficiência. Parte desse drama foi retratado num filme de 2015, chamado Um Senhor Estagiário, que conta a história de um senhor de 70 anos que resolve retornar para o mercado de trabalho como um estagiário de uma moça de grande sucesso lá na casa dos seus 30 anos. A comédia romântica que tenta equalizar as duas gerações retratadas ali, como podendo contribuir mutuamente, como quem diz que cada um pode aprender do outro, né? O jovem tem algo a aprender com os mais velhos, mas os mais velhos têm muito a aprender com os mais jovens, acaba deixando claro outra coisa, que neste mundo quem manda são os jovens, bonitos e bem-sucedidos, enquanto os mais velhos e mais experientes, se quiserem ter vez agora, porque eles já passaram, eles são muito bem-vindos como aprendizes de um mundo novo. Pois é, mas isso é só péssimo, porque se você está em uma igreja, por exemplo, a igreja presbiteriana, ela é conhecida por ter o seu governo centralizado nos mais velhos. A palavra presbiteros do grego significa idoso. Você vai ter dificuldades porque você não pode colocar jovens idosos para governar a igreja. O ideal é que isso seja feito pelos mais velhos, pelos mais experientes e pelos mais vividos. Não quer dizer, entretanto, que você não possa ter jovens sábios. O salmista Davi, no Salmo 119, diz que a palavra do Senhor o fazia mais sábio que os idosos, porque ele mantinha essa palavra em seu coração. Mas o ponto que a gente precisa entender, e que fica muito claro neste texto, é que honrar o pai e a mãe para obter a bênção da promessa significa obedecer, devotar amor, respeito e obediência aos mais velhos, em primeiro lugar ao seu pai e à sua mãe, e depois a todas as pessoas investidas de autoridade que estão acima de nós, entendendo que em uma hierarquia completa existem superiores, existem os inferiores e existem os iguais em qualquer uma dessas instâncias. Bom, eu espero que este estudo, por mais breve que tenha sido, tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre o sentido do quinto mandamento, tá bom? Olha, antes de você ir embora, não esquece de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho para que você não perca nenhuma das atualizações do nosso canal. Deus abençoe,
Fica com Deus e até a próxima.